Mas não, agora você começou como um estagiário lá atrás, né, cara? Na própria Icatu, não? Isso, eu comecei como estagiário no Banco Icatu Uhum. em 92. Estava me formando em engenharia, não tinha muito emprego para engenheiro, mercado financeiro bombando. E aí entrei no mundo de investimentos como analista de empresas, recomendando investimento para os gestores. Virei gestor dos fundos de ações, me apaixonei por esse mundo de investimentos. Aí fiz pós-graduação em finanças, mestrado em finanças, fiz o CFA Caramba, e você fez o CFA. fiz o CFA. Pô, O que é o CFA é a CFA? certificação mais difícil do mercado financeiro globalmente reconhecida, assim. É muito difícil passar, né? Na época que eu fiz, eu acho que eu fui, sei lá, um dos 10 primeiros a fazer. Não, ele não Nem só sabia, fez, ele foi nem um dos 10 sabia, nem primeiros. sabia direito o que que era, mas era Nossa, uma coisa que você podia O cara nem estudou, tá ligado? estudar por conta própria, caraca. a bagagem era interessante, lá fora era muito Cara, reconhecido e hoje em dia é super recomendo. É muito Caramba, bacana. cara. E E, aí? E como você e virou aí, presidente? isso ainda no Banco Icatu e Icatu Investimentos, né? Que depois foi para a Asset do grupo. E um dos maiores clientes da Asset, da Icatu Investimentos, era a Icatu Seguros. Falei, pô, interessante, tem uma seguradora no grupo e tal. E aí, de novo, aí eu pensando assim, poxa, então já tinha feito o mestrado, já tinha estudado CFA e descobri que tinha o equivalente do CFA para seguros, Uhum. né, que chama FSA, lá fora também, de se estudar, uhum. só que eram 8 provas. Né? Aí eu falei, poxa, tenho seguradora no grupo, de repente vou estudar também para esse mundo aí de atuário, entender como é que é esse mundo de seguros. Aí a primeira prova era, sei lá, matemática, estatística e tal, que Uhum. já era a bagagem anterior. E passei, né, nas duas primeiras. Agora vou preparar o terreno para dizer que eu não passei na terceira prova. Aí casei, tive Ah, 3 filhos, você tem menos olha o tempo Red. para estudar. É. Não passei na terceira prova, mas acabei indo para a seguradora. A seguradora, as reservas da seguradora, que eram geridas pela Icatu Investimentos, a Icatu Investimentos acabou fazendo uma fusão com o BBA, Aham. que depois virou Itaú, né, foi comprado pelo Itaú. E, em paralelo, a seguradora foi crescendo, já tinha volume, né, e escala suficiente para montar sua própria gestora de recursos. Então, eu fui para a Icatu Seguros para criar, originalmente, a Icatu, que hoje é a Icatu Vanguarda, essa que eu falei que hoje está com 40 bi sob gestão. Só que aí dentro da seguradora, né, fui mordido pela mosquinha dos seguros, que dizem, porque o seguro é uma coisa muito bacana, assim, do propósito, né, da entrega, do papel social, até como Uhum. agente estabilizador, né, da economia. Depois a gente pode até entrar em alguns números disso. Uhum. Mas aí entrei fiquei curioso, de novo, peguei uma mania, como era analista de empresas, de ler balanço, né? Uma mania estranha que eu tenho, Aham. que eu adoro ler um balanço. Quem Ótimo. sentado do meu lado no avião vai ver eu com aquelas páginas enormes ali, Sério, vai cara? estranhar, mas aí comecei a estudar o balanço da seguradora, como é que funciona a seguradora. Aí saí da área de gestão de recursos, passei pela área de precificação de seguros e riscos e tal. Depois fui para a área de produtos e marketing, aí já foi abrir a cabeça, né, aquela cabeça muito de finanças, de mercado financeiro, produtos e marketing, fui para a área comercial e estou agora como CEO desde 2014. Muito Caraca. bom. Não, você falou sobre balanço, né? E tem algumas peculiaridades quando você vai olhar para o balanço de um banco, por exemplo, né? Uma seguradora. Tipo, um banco não tem EBITDA, né? Tem umas coisas diferentes. Como ler o balanço de uma seguradora? Qual que é a lógica de um balanço desse? Excelente pergunta. Lembrando que você está falando para um público amplo. Não, Não, excelente lembrando que pergunta tá falando pra porque, mim. É isso, você está falando para o porque Kaique. não é fácil ler balanço de seguradora. Não é Não é fácil fácil. ler balanço. Balanço já tem sua arte, Aham. né? Sua técnica e sua arte. Mas balanço seguradora realmente não é simples, mas você tem a arrecadação com seguros, com as receitas dos fundos de previdência, você tem as despesas de aquisição, né, das vendas dos produtos que você tem. No caso de seguros, você tem os chamados sinistros, né? Eu acho o nome horrível, né? Depois o segurez tem que ser reinventado Cara, tem que mudar esse no Mano, nome. Brasil, né? sinistro Peraí. é muito Cara, pesado. desculpa, vamos voltar aí. Você falou o que que tem que você falou? Fala de novo aí. Despesas de aquisição, né? Os custos de aquisição, né? Aquisição, tá. Comissionamentos e despesas de vendas, né? Como um Uhum. todo. E aí tem a entrega do produto, né? Os benefícios pagos aos seus clientes. Que no Que é mundo tipo, quando você paga um seguro, aí você vai fazer uma consulta e faça uma pede o indenização, reembolso. ou isso, ou uma Tá. indenização, alguém que, né, Aham. faleceu, recebeu a indenização por morte ou por invalidez, ou alguma Tá outra bom. cobertura de seguro. E aí você tem o que pode ser considerado, né, a margem bruta da seguradora, né, a receita operacional. Uhum. E aí você tem o resultado financeiro da aplicação dos recursos que ela tem, ou do capital próprio
que ela é obrigada a ter, as despesas administrativas, e aí o resto já fica com uma cara mais normal de balanço ali, de impostos e lucro, né? E de onde vem mais dinheiro, geralmente? Olha, Vem da diferença entre o custo de aquisição, né, e... Custo de aquisição, não. acho que eu posso Isso. simplificar. Seguros é baseado no mutualismo. Tá. Né? Então, é o quê? É muito difícil saber quando que uma pessoa específica vai morrer. Né? Tem Sim. variável enorme de incerteza. Mas um grupo grande de pessoas é mais previsível. Né? Então, no mutualismo, no nosso caso, né, a gente já está com 8 milhões de clientes entre todos os produtos. Com 8 milhões de clientes, a sua previsibilidade, né, a palavra horrível, né, da sinistralidade, né, do seu maior Agora ficou despesa, até boa a palavra, né? No lugar de morte, né? Ficou... Sinistralidade. Provavelmente, das maiores despesas que você vai ter no seu balanço, você consegue ter esse mutualismo. Então, você consegue precificar os seus seguros em cima dessa expectativa da sua maior despesa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta polêmica para você. Vale a pena fazer seguro? Por quê? Porque imagina assim, ó, tem eu, Kaique e o Lucão, né? Ok. A gente vai fazer um seguro de um carro, por exemplo, tá? Então a gente sabe que na média aqui, por exemplo, a cada 3 pessoas, uma vai bater o carro, por exemplo. O Kaique seria essa E a pessoa. gente sabe que vai ser o Kaique, claramente, né? Vai ser o Kaique. Obrigado, seguradora. Né? Então, a gente sabe que vai ser um de nós 3, beleza. Só que a seguradora não pode correr o risco de 2 baterem o carro, porque se 2 baterem o carro ao invés de 1, ela vai quebrar. Então ela precisa colocar margem aqui, né? Tem uma outra forma de você começar pequeno, que é o desafio de não ter ainda essa escala, né? Essa lei dos grandes números, que traz essa previsibilidade. Na indústria de seguros existe o ressegurador, que são grandes empresas que têm muito capital e sabem fazer muita conta, porque geralmente são empresas globais ou com experiência global, grandes empresas, que podem te ajudar tanto a precificar um novo produto que você ainda está começando, você não tem sua própria experiência, então a resseguradora, né, te dá essa experiência na precificação e ainda te dá a capacidade de você reter um risco que caiba no seu balanço. Perfeito. Então você começa com uma boa parte de resseguro, depois você vai adequando a sua política de resseguro.